Oi, gente! Ótima tarde, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos à nossa primeira live da semana do desenvolvimento emocional. É isso mesmo, eu resolvi fazer aqui essa semana do desenvolvimento emocional, que será uma sequência de 5 lives. Então, hoje é segunda-feira, de segunda a sexta, eu estarei fazendo 5 lives para a gente conversar um pouquinho sobre os assuntos que a gente vê que são os assuntos mais requisitados, os assuntos mais polêmicos, os assuntos que a gente vê que tem mais interação e mais necessidade do nosso público. Então, sejam muito bem-vindos à nossa live aqui ao vivo. Hoje a live vai ser sobre: você se dá valor? Você sabe qual é o seu devido valor? Como está a sua autoestima? Você tem uma autoestima? Então é sobre isso que a gente vai falar hoje. E, como vocês já sabem, eu gosto muito de fazer live para quem está ao vivo aqui comigo. Então, para vocês que estão ao vivo é ótimo. Para vocês que estão ao vivo aqui comigo, sejam muito bem-vindos. Deixe, por favor, o seu boa tarde aqui. Vamos almoçar junto, que agora é horário de almoço, né? Então, quem estiver aí almoçando comigo, fala um oi para mim, para eu saber que você está aí. Participe com suas perguntas, porque a live fica mais rica se a gente puder trocar aqui, né? Se a gente puder conversar, tá bom? Então, boa tarde para quem está aqui ao vivo. Boa tarde, Miriam. Eu comprei um presentinho pro Noah, você tem que vir aqui buscar. Presentinho não, foi só um negocinho que eu vi na rua e lembrei dele. Oi, Tânia. Tudo bem? Seja bem-vinda. Boa tarde, Dani, Márcia, Luci, Camila. Oi, Yara. Tudo bom? Aline, a Lê tá aí também. Oi, Lê. Lê lá de Ribeirão, minha cidade. A Dai. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos almoçar junto hoje, Márcia. Sejam todos, então, gente, muito bem-vindos. Bora lá, Juliano. E aí, pessoal, como é que é para você a questão da sua autoestima? Esse é um assunto que pega muito para muita gente, né? Eu até fiz aqui, olha como eu sou uma pessoa organizada agora, gente. Agora eu tenho até pauta para fazer as lives. Mas vamos lá. Olha só, a live de hoje é sobre a nossa autoestima, ok? O que eu anotei aqui, que é muito importante da gente conversar, só para vocês entenderem qual é o tom, qual é o rumo que a gente vai dar nessa live aqui de hoje. Então, olha só. O que é se dar valor de fato? Isso é uma das coisas que a gente vai responder aqui nessa live. Outra coisa, por que a gente tem uma autoestima baixa? E a terceira coisa, que é o mais importante, como que eu corrijo isso? Então, essas 3 perguntas a gente vai se fazer e vai responder nessa live de hoje, ok? Então, repetindo as perguntas. Primeira pergunta, o que é se dar valor de fato? Segunda pergunta, por que nós temos uma autoestima baixa? E terceira pergunta, como que eu corrijo isso, Juliana, pelo amor de Deus? Certo? Então, bora lá. Então, primeira pergunta, o que é se dar valor? Como é que tá o valor que você se dá? Você tá se dando valor? Ó, a Gil já me falou aqui, ó, minha autoestima tá péssima. Não sei nem o que é isso. Olha só. E aí? E você? Vocês que estão aí ao vivo, fala pra mim. Como é que está a sua autoestima? Você tá se dando valor? Enquanto vocês vão escrevendo aí pra mim como é que tá pra você hoje, nesse exato momento, eu vou falando um pouquinho aqui sobre isso, tá bom? A Yara falou, ó, vou assistir depois, vou voltar pro trabalho. Tá bom, Yara, bom trabalho, eu vou deixar gravada a live e vai ficar aqui no perfil, tá bom? Depois você assiste. Então, vamos lá. Então, o que é se dar valor, gente? Se dar valor é eu me impor. Tem gente que fala assim, não, a gente tem que se impor. A gente tem que... Aí, você quer ver uma coisa? Teve muita gente, não sei se vocês viram, nós estamos com quase 40 mil seguidores. E
E muita gente, a grande maioria dessas pessoas, vieram por conta de 2 vídeos. Um vídeo que foi aquele que eu falei que a mulher, quando não é escolhida no casamento, o casamento tem problemas. Óbvio que aquilo ali era um recorte, óbvio que aquilo ali era uma parte, né, de um podcast inteiro. Mas o que as pessoas respondem? Olha, vai lá, gente. Se você não se deu esse trabalho, faça isso. Vai lá nos comentários do vídeo. Ele tá destacado aqui, os 2 vídeos que eu vou comentar aqui agora estão destacados. São os primeiros vídeos do nosso feed. Então vai lá, clica e leia os comentários. Aí as pessoas falam assim, ó. Mas eu não sou um produto para estar na vitrine. Mas é um absurdo isso, você falar que as mulheres têm que ser escolhidas. Mas aonde já se viu? Que machismo isso? Porque então é só o homem que escolhe. Não, vai lá. Eu não vou conseguir citar todos os comentários absurdos que tem na postagem, mas você vai lá e lê. E aí eu fico pensando assim, a primeira coisa que me vem, eu falo, meu Deus, que mundo essas pessoas vivem? Como está o valor que essa pessoa dá para si mesma? Sabe por quê, gente? Porque quando a pessoa ela acha que ela tem que se impor, quando a pessoa acha que ela tem que brigar para provar o valor que ela tem pro mundo, essa pessoa não tem valor nenhum dentro dela. Essa pessoa não sabe o valor que ela tem. Vocês estão escutando isso que eu tô falando? Vocês estão entendendo a seriedade e a profundidade disso que eu tô dizendo? Se eu preciso ser mandona, se eu preciso me impor, se eu preciso mostrar para os outros o meu valor, será que eu tenho valor? Será que eu tô convencida do valor que eu tenho? E ainda mais, será que eu, pelo simples fato das pessoas olharem para mim, elas reconhecem o meu valor? Porque se eu preciso ficar me impondo e me mostrando Vamos fazer uma comparação na nossa vida? Gente, conversa comigo, pelo amor de Deus. Bota aqui os comentários de vocês, que sem os comentários eu não vou, hein? Vamos lá. Mas vamos lá fazer uma comparação. Quando a gente olha para a natureza, vamos olhar para a natureza. Se eu olho para uma pedra preciosa, aquela pedra, ela precisa fazer alguma coisa, falar alguma coisa para me mostrar o valor dela? Pedra nem fala, né, gente? Pedra não fala. Pedra não se mexe. Então, por que só de olhar para uma pedra preciosa eu sei que ela é preciosa? Porque ela é. Por que quando eu olho para uma pessoa, que essa pessoa ela sabe do valor que ela tem, eu já olho e falo, nossa, quem que é essa pessoa? Vocês sabem do que eu tô falando, né? Quando chega uma pessoa, que é aquela pessoa que sabe o valor que ela tem, a hora que ela entra na sala, a hora que ela entra no ambiente, todo mundo fala, nossa, quem é essa pessoa? Ela não precisa provar. Exatamente, Márcia. A Márcia falou assim, ó, ela só é ela. Exatamente. Ela só é ela e ela, sendo ela, é consciente do valor que ela tem. Entende? Verdade, né, Ju? Pois é. Então, gente, se dá valor, não é você ter que provar o seu valor. Entende a diferença?
Se dar valor é entender que você tem valor. Primeira coisa. Só que eu só consigo reconhecer que eu tenho valor se eu dou valor. Juliana, como assim? Não me confunde, pelo amor de Deus. Eu dou valor para quem? Por que eu tenho que dar valor? Nós vamos aprofundar esse assunto amanhã, tá? Amanhã nós vamos fazer uma live sobre a família. Sobre a família. Mas eu vou dar um spoiler da live de amanhã. Por quê? Porque eu preciso que vocês entendam onde eu quero chegar com esse raciocínio. Então, eu só consigo me dar valor se eu dou valor aos meus pais. Aí vai pegar muita gente, hein? Será que você admira seu pai e sua mãe? Você admira de onde você veio? Vamos para outro exemplo simples, que vai ser um dos exemplos bases da nossa live de amanhã. Eu uso muito esse exemplo, eu gosto muito desse exemplo. Se você é uma misturinha do seu pai com a sua mãe, e você não admira o seu pai e a sua mãe, como você vai admirar você? Então vamos lá. Se o seu pai é café e a sua mãe é leite, vamos usar a imaginação. Pensa aí agora. É uma misturinha. Então, o seu pai é café e a sua mãe é leite. Você é quem? Você é o famoso pingado. Lá em São Paulo a gente chama de pingado. Que é o quê? É um café com leite. Juliana, mas eu não gosto de café e eu detesto leite. Ô, trem que eu não suporto. Pois é. Se você não dá valor para os outros do jeito que eles são, como é que você vai dar valor para quem você é? Se você não dá valor para o seu pai e para sua mãe que te fizeram, para sua família, da onde você veio, como é que você vai dar valor para você? Se você não sabe reconhecer o valor. Entende aqui? Amanhã nós vamos falar da família. Mas hoje eu quero pegar a parte do reconhecer. Você não sabe reconhecer o valor. Então, como é que você vai reconhecer o seu valor? Primeiro ponto. Você sabe reconhecer? Quando eu falei lá da pedra preciosa. Quando você olha para uma pedra preciosa na natureza, você sabe reconhecer? Ou você acha que qualquer pedaço de piche é pedra? Qualquer coisa dura lá, mais ou menos de um tamanho assim, para você é pedra. E aí? O que você me diz? Vamos ver o que o pessoal tá falando aqui, que eu adoro os comentários. Ó, a Monique só pôs os olhos aqui, ó. A Sabrina falou, como diz a música, eu sei o meu valor e a cotação é dólar. Gostei. Pois é, verdade, né, gente? Mesmo sabendo disso, às vezes bate uma bad. Pois é, Márcia. Mesmo sabendo disso, nós já vamos falar disso daqui a pouco. Não podemos negar a nossa origem. Não podemos. Negar a nossa origem é não saber reconhecer o valor que a gente tem. E aí é o ponto. Então, a primeira pergunta é, o que é se dar valor? Se dar valor é saber reconhecer o valor que eu e que os outros têm. Certo? Então, já encontramos um ponto aí que é o ponto básico. Eu não sei reconhecer nem o meu valor, nem o dos outros. Então, se você não se dá valor, muitas vezes é porque você não reconhece. Juliana, mas aí a segunda pergunta, você falou assim, mas por que eu tenho autoestima baixa? Por que eu não consigo reconhecer esse valor? Vamos pensar um pouquinho sobre isso? Aí eu anotei 2 pontos aqui disso. 2 pontos muito importantes nessa questão do não reconhecer o nosso valor, do não saber olhar pra gente e
elevar a autoestima em vez de diminuir, rebaixar a nossa autoestima. Então, o primeiro ponto que eu pus aqui é o que a gente alimenta dentro da gente. O que você fala para você mesmo? Como que você age consigo mesmo? Você é uma pessoa agradável com você? Ou você é a primeira que fala, ai, mas você não presta. Ai, mas isso tá horroroso. Ai, mas olha o que você tá fazendo. Ai, mas olha o jeito que você fez. Ai, mas olha... Sabe por quê? Porque você é a única pessoa da face dessa terra que sabe de todos os seus defeitos. Você sabe. Tem muitos defeitos seus que as pessoas não sabem, que elas nem imaginam. Porque às vezes elas até te elogiam falando que você é uma pessoa, mas aí você, no fundo, você sabe que não é bem assim. E aí, por mais que as pessoas chegam pra você e te elogiem, você perto, dentro, né? Você pensa assim, mas não é tudo isso não. E aí? Como é que é pra você isso? O que você fala pra você mesmo? A Helena falou que tá aprendendo esse reconhecimento. Ah lá, ó, a Luísa falando, eu sou super crítica comigo mesma. A Helena também. Sim. Nós somos muito críticos com a gente mesmo. E aí, olha só, gente, vamos construindo esse raciocínio. Vamos construindo. Porque o que acontece? Como eu não reconheço as minhas qualidades, não reconheço o meu valor, eu sou uma pessoa muito crítica comigo mesma. Entende? Porque eu só vejo os meus defeitos. Eu só alimento os meus defeitos. Eu não alimento as minhas qualidades. Se eu perguntar pra você agora, fala 10 defeitos seus. Ixi, rapidinho. Ixi, eu sou preguiçosa, eu sou nervosa, eu sou bocuda, eu sou bagunçada. Ó, você começa a falar ali, ó, mas um monte. Mas se eu falar, me fale 10 qualidades suas. Assim, de bate pronto. E aí? Toda qualidade que você falar, o seu cérebro fala assim, mas será? Ah, eu sou honesta, trabalhadora. É, mas nem sempre. Porque eu acabei de falar que eu sou preguiçosa, como é que eu sou trabalhadora? Difícil, né, Lu? É difícil. Ó, a Dani falou assim, ó, verdade, eu tenho dificuldade de reconhecer as minhas qualidades, sou muito crítica comigo mesmo, nada tá bom. A Gil também, ó. Eu sou a que mais me critica. Esse é o ponto, Gil. Gilvânia, você falou o ponto. Sabe por quê? Porque se eu sou a primeira pessoa a me criticar, a não reconhecer o meu valor, a me destruir, eu não preciso nem de inimigo. Eu não preciso de mais ninguém pra fazer isso comigo. Você tá entendendo? Gente, quando eu quero me relacionar com os outros... Olha só, vamos nos situar. Nós estamos aqui dentro de um canal que chama Oficina Emocional. Então, nós estamos aqui para nos desenvolver, para desenvolver as nossas emoções, os nossos sentimentos e saber agir na vida. E qual que é o objetivo, o principal objetivo que a gente quer com isso? Nos relacionarmos melhor com as pessoas que a gente ama. A gente quer ter melhores relacionamentos. Com o nosso marido, com os nossos pais, com os nossos filhos, com os nossos amigos, no nosso trabalho. Correto? Todos nós que estamos aqui, nós queremos melhorar os nossos relacionamentos. Só que, por que eu comecei essa live, essa sequência de lives, né, que nós estamos aqui na Semana do Desenvolvimento Emocional? Por que eu comecei? A primeira live é sobre autoestima. Sobre você e o seu valor. Porque não dá para eu me relacionar com ninguém
Não dá para eu me relacionar bem com ninguém se eu não me relaciono bem comigo mesmo. Se eu não reconheço o meu valor, eu não reconheço o valor de ninguém. Se eu não sei me relacionar comigo, eu não me relaciono com ninguém. Se eu não me amo, eu não vou amar ninguém. Se eu não sou capaz de aceitar os meus defeitos e as minhas qualidades, eu não vou aceitar isso do outro. Entende? Por que que essa é a primeira de uma sequência de lives? Por conta disso. Olha só. O Eli falou assim, ó. Essa descoberta de identidade e propósito, eu estou sofrendo com isso, porque eu não consigo identificar essa situação. Perfeito. Você está aqui nessa live hoje. Eu sei como é que você se sente, porque quando a gente acaba de descobrir, meu Deus, existe uma questão de identidade e propósito. Eu não tenho nenhum dos dois. Eu não tenho nem identidade e nem propósito. Esse é o ser, né? Essa é a base da formação da sua personalidade, da pessoa que você é. Personalidade aqui não é de teste de personalidade, não. É de pessoa madura, tá? Que eu tô falando. Então, olha só. Que bom que você tá aqui. Porque essa sequência de lives vai te levar a ter uma clareza de como conseguir identidade e propósito. Entende? Por quê? Olha só, vamos voltar a nos situar. Então, nós estamos aqui na oficina emocional para buscar um processo de desenvolvimento, para que eu possa me relacionar melhor com as pessoas que eu amo, mas para que eu seja uma pessoa que sei me relacionar com todos os outros tipos de pessoa, quem eu preciso ser? Eu preciso ser um adulto maduro. Eu preciso ter uma personalidade madura. Eu preciso ser uma pessoa desenvolvida intelecto e emocionalmente. Ou seja, eu preciso ser alguém que tem identidade e propósito. Então, fica aqui com a gente, segue essas lives, tá? Claro que aqui a gente tem vários programas, nós temos os programas gratuitos e temos os programas pagos também, que é onde a gente consegue aprofundar nesses assuntos, é onde a gente consegue, de fato, forjar essa personalidade. Ai, Juliana, mas por que vocês não podem fazer isso 100% gratuito? Então, gente, quem é nosso aluno, inclusive os nossos alunos podem escrever aí, né, nos depoimentos, nos comentários aqui da live, sabem que o que a gente entrega dentro dos treinamentos pagos, a gente não pode entregar gratuitamente na internet. Por que não pode, gente? Porque a gente precisa de um ambiente controlado para poder tratar o que vai acontecer lá dentro. Tem algumas coisas que se eu te falar, você vai surtar. E eu não sei quem tá aí do outro lado. Dentro de um ambiente controlado, eu sei quem tá. É olho no olho, entende? Essa pessoa tem suporte. Aqui, ao vivo, gratuito na internet, a gente não pode falar tudo que a gente fala dentro de um ambiente fechado, tá bom? Mas vamos lá. Isso aqui são só assuntos, né, que nós vamos, para não perder aqui o raciocínio, a gente vai deixando registrado. Ah lá, ó, a Dani falou assim, ó, eu não sei nem 2 qualidades, quem dirá 10. Isso é chocante, né? Olha só nossos alunos falando, ó, o povo não ia aguentar ouvir o que a gente fala dentro de um ambiente controlado. A Grazi falou assim, ó, se o processo for totalmente gratuito, a gente também não se compromete. Esse é um fator importante, o compromisso. E a Alessandra falou, vale demais a pena estar nesse ambiente controlado. Sim, porque no ambiente controlado, a gente consegue dar suporte. A gente consegue realmente fazer com que o resultado seja atingido, certo? Mas vamos lá, vamos continuar então na nossa live aqui, que hoje a gente está falando sobre você se dá valor? Você sabe o valor que você tem? Como tá a sua autoestima? E aí, para falar desse assunto, nós estamos respondendo a 3 perguntas. A primeira pergunta é: o que é se dar valor?
E aí a gente chegou, depois da explanação desse assunto, que para eu conseguir me dar valor, eu preciso conseguir reconhecer o meu valor. Então, reconhecer é o primeiro passo para conseguir dar o valor. Eu tenho que reconhecer ele. Aí a segunda pergunta é, por que então nós temos uma autoestima baixa? E aí nós estávamos falando da narrativa, do que a gente fala para nós mesmos. Que como eu não reconheço o meu valor, ou seja, as minhas qualidades, o que eu tenho de bom, tudo que eu faço, eu mesmo, para mim mesmo, dentro da minha cabeça, fico me colocando para baixo. Fico me falando coisas negativas. Fico piorando a minha própria situação, entende? Então, olha só. Nós mesmos alimentamos essa baixa autoestima. Olha o que está escrito aqui, ó. Nosso padrão de fala só reforça pra gente que não damos conta. Eu não consigo, não vai dar certo. Olha o que você está fazendo. Certo? E aí, para finalizar, a pergunta é, como que eu corrijo isso? E aí? Como que eu corrijo isso? Vai, gente, a live vai ficar gravada assim, viu? Vai ficar gravada e vai ficar salva aqui no feed, tá bom? Depois vocês podem assistir. Então, como é que eu corrijo isso? Fazendo as duas coisas que nós falamos aqui até agora. Reconhecendo o valor que eu tenho e mudando o padrão de repetição que eu tenho dentro de mim. Então, olha só. Quando eu mudo esse padrão de fala, tá? Quando eu mudo esse padrão de fala, acontece um erro grotesco com muita gente aqui. Pega essa que agora eu vou dar o ouro para vocês. Agora eu vou dar a chave de como é que resolve o negócio, tá? Porque não sei se vocês já viram, mas tem muitas pessoas por aí que ensinam assim, ó. Não, você tem que ser positivo, você tem que ter... Você tem que falar as coisas no positivo. Então, se você fala assim, eu não vou dar conta, você fala, não, eu vou dar conta sim. Ah, mas eu não consigo, você tem que falar, não, você consegue sim. Gente, não é assim. Não é assim que faz. Juliana, como assim? Você tá me deixando louca. Vamos lá. Olha só. O que ele falou aqui, ó. Fator ambiente. Existe ambiente que não valoriza a sua pessoa. Então, vai existir ambientes que vão te valorizar extraordinariamente. Essa negatividade te deixa com baixa autoestima. Sim. Só que assim, ó, presta atenção. Claro que o ambiente conta. Todos nós somos seres influenciáveis pelo ambiente. Muito influenciáveis. Só que o ambiente, o nível, tá? O tanto que o ambiente te afeta é proporcional ao seu amadurecimento. Vamos lá. Então, assim, ó. Pensa que eu, Juliana, sou uma pessoa que estou aqui publicamente falando o que eu acredito. Vai lá, naquele vídeo que eu citei no início da live, que é o vídeo que estourou aí, que tá com mais de 1 milhão de visualizações. E vê lá que mais de 1.000 pessoas descendo pau, falando que eu sou machista, e que eu sou não sei o quê, e que eu sou isso, e que eu sou, olha, mas só não me chamaram de santa. Do resto me chamaram de tudo lá. Agora você vê quanto que isso me afetou. Quanto que eu fiquei preocupada com isso? 0. Por que 0? Porque eu tenho estrutura emocional e maturidade para lidar com isso. Agora, por muito menos que isso, vai lá e lê os comentários. E olhe, você deve conhecer alguém. Você deve saber de alguma história em volta de você. Olhe quantas pessoas já se adoeceram
já ficaram depressivas, já tentaram suicídio e inclusive já se suicidaram por comentários muito menos que aqueles lá que estão no meu vídeo. Entende? Eu tô falando aqui de um ambiente público. Tô falando de um ambiente que tá aí para todo mundo. E no meu caso é algo muito vivo. Mas isso acontece fisicamente também, num ambiente físico. Se eu chego hoje num lugar e as pessoas fazem alguma coisa contra mim, aquilo não me atinge como atingia quando eu tinha lá 19 anos que eu queria morrer. Que eu tinha uma depressão ferrada, que eu não tinha estrutura nenhuma, que eu não tinha maturidade nenhuma, que qualquer pessoa que me olhasse torto era motivo para eu querer morrer. Entende? Eu entendo o que você fala. E isso é o amadurecimento. Você amadurecer vai ser a chave para esse ambiente te detonar ou não. Entende? Então, vamos lá. Aí, isso, Dani. A Dani falou, ó, não podemos ser casquinha de ovo, tudo nos afeta. Pois é, a gente sabe que a gente não pode. Mas a gente saber que a gente não pode e a gente conseguir não ser essa casca de ovo, você concorda que é muito difícil? Que não é simplesmente assim. Fala lá para uma pessoa depressiva, uma pessoa com tendência suicida, aí você tem que deixar de ser casquinha de ovo. Só de você falar isso pra pessoa, ela já vai querer morrer de novo. Entende? Porque não é só saber, é conseguir. E aí que tá a chave. Como é que eu consigo? É o amadurecimento. Tá? Isso! A Elânia falou assim, ó, mudar a forma de pensamento. Então, a gente estava falando disso, né? Nós estávamos falando, então, que a solução é mudar o meu pensamento. Só que não adianta, o que eu falei aqui, gente? Não adianta só você falar assim, tem que mudar o pensamento. Então, agora, em vez de você falar que não vai conseguir, você tem que repetir para você que você vai conseguir. Então agora, em vez de você achar que você não pode, você vai falar, eu posso. Gente, não é simples assim. Por quê? Porque o seu cérebro, ele tem um alarme que a primeira coisa que ele fala assim, é mentira. Quando você fala assim, eu vou conseguir, ele fala, é mentira. Você é fraco. Não, eu sou uma pessoa que eu posso. Eu falo, não, você não pode. Juliana, pelo amor de Deus, então como é que eu faço? O que eu faço com isso? Se é pra eu falar, não posso falar negativo, mas também não adianta eu falar positivo. Como é que eu resolvo isso? Vamos lá. Lá, ó. A Gil falando, ó, recentemente criticaram o meu trabalho e isso me afetou muito. Então eu vou pegar isso daqui. Vamos lá. A pessoa criticou o seu trabalho. Eu tô dizendo aqui que não é pra você ficar, eu sou uma bosta mesmo, eu não presto pra nada, eu não sei de nada, eu não consigo, porque eu não sei fazer nada direito. Não. E também não adianta você virar e falar assim, o meu trabalho é maravilhoso, eu faço tudo muito bem, nossa, eu trabalho muito bem, não sei por que essas pessoas estão falando, não escuto crítica, isso aí que as pessoas, é tudo gente louca. Não é isso. Vamos lá, então, pra solução de verdade? A solução de verdade é o seguinte, gente. Você vai pegar aquilo que você está na sua frente para resolver. Vamos pegar o caso da Gil aqui, que falou que foi criticada no trabalho. Ok? E vamos olhar para a realidade. Gil, faz aí agora. E vocês todas que são Gil aqui nesse momento. Faz esse exercício agora comigo. Olhe para um fato. Que eu vou pegar como exemplo aqui o trabalho que a Gil realizou. Então, pensa em algo que você fez, em algo que você falou para alguém. Pense numa situação que está te incomodando ou uma situação que você se vê nessa briga de eu só falo para mim que eu não posso, mas quando eu falo também que eu posso, não dá certo. Deu para entender? Então, vamos lá. Você vai olhar para isso e vai falar, ok. O que dentro desse trabalho eu fiz bem feito? Eu entreguei dentro do prazo? Eu consegui chegar no resultado esperado? Eu fui consistente no que eu fiz? Reparem
que eu não tô falando pra Gil se perguntar assim, ai, você se esforçou? Você deu o seu melhor? Você fez o que precisa, tudo o que você podia? Gente, não é nesse mundo de Disney que é pra vocês viverem. Você pode ter feito o seu melhor, mas foi o suficiente? Você entregou na hora, no prazo? Você fez o que te pediram ou você fez o que você achava que era lindo? Você entregou o resultado esperado? Responda para você essas perguntas. Na realidade. Daí você vai saber. E aqui, gente, só tem duas opções. Se você responder sim para todas essas perguntas, se você falar sim, eu fui uma pessoa competente, eu entreguei exatamente o que me foi pedido, eu entreguei no prazo, eu tive consistência, o negócio tá... As críticas caem por terra na mesma hora. Se você respondeu sim para todas essas coisas, se o seu trabalho foi perfeito, o que é muito difícil, né, gente? Porque é difícil a gente conseguir entregar um trabalho perfeito. Claro que a gente vai entregar um trabalho que, né, dá pra... Então, se você entregou um trabalho consistente, na hora, no prazo, você vai... A crítica das pessoas vai cair por terra. Agora, se você respondeu não, se você ficou atrás do que... eu fiz o meu máximo, eu fiz o meu melhor, eu tava tão empolgada com esse trabalho. Tá, mas e aí? Porque se você respondeu não às perguntas que eu fiz aqui agora, aí essas críticas vão te atingir. Sabe por quê? Porque elas são verdades. E aí, elas têm que te atingir mesmo. Errado seria se essas críticas reais não te atingissem. Porque aí você seria uma pessoa alienada. Entende, gente? Deu para entender o ponto? Isso, exatamente, gente. Não existe perfeito. Exatamente. Oi, Elis, gatona. Isso. Não tô falando aqui de, eu fiz perfeito. Não, gente, sai desse mundo. Não existe, porque eu fiz um negócio perfeito. Não fez. Ninguém faz nada perfeito. Você fez, você pode ter feito um negócio dentro do prazo, com competência, entregando o resultado esperado, dentro da margem, entende? Mas você precisa ser consciente. Consciente. Agora, é muito infantil. É muito infantil. Você achar que porque você fez o seu melhor, aquilo tá bom. Isso é muito infantil. Você precisa amadurecer. Ah lá, ó. Mas eu sofro sim com críticas, pois busco fazer bem o meu trabalho. Ok. Você fazer bem o seu trabalho, tá tudo bem. Só que você sofre por crítica, aí é outro ponto. Vamos lá? Vamos pegar outro ponto aqui? Gente, eu fiz bem o meu trabalho, eu entreguei no prazo, tá tudo certo. Mas mesmo assim, veio uma crítica. Ou vieram várias críticas, ok? Daí, é outra parte que o amadurecimento te dá. Primeiro, você saber que você não vai agradar todo mundo. Segundo, você vai ver que muita gente que te critica, ela nem tem base para te criticar naquilo. Sabe assim? Terceiro, exatamente, Alice, tem a necessidade de aprovação. Mas eu queria que a pessoa... Vocês conseguem compreender que tudo isso que eu tô falando é de uma personalidade infantil? É como se fosse uma criança esperando reconhecimento? Uma criança que chora quando faz alguma coisa errada? Entende, gente?
tudo cai no amadurecimento. Aí Elis falou aqui, ó, peraí. Não sei que vídeo é esse que você falou aqui, mas no geral as pessoas incapacitadas de botar o pé na estrada para evoluir, critica quem está. Exatamente, Elis. Elis, eu tava falando um vídeo nosso daqui que viralizou. Ele tá no nosso feed, é o primeiro vídeo com o pin ali, né? Tá, como é que fala? Fixado. É um vídeo curto de 1 minuto, um Reels que viralizou, que eu falo que quando o casal, né, não se escolheu, mas ali naquele corte eu tô falando que quando a mulher não foi escolhida, no casamento, o relacionamento tem problemas. Ah, minha filha, aí você vai lá ler, é exatamente isso que você falou. As pessoas que não sabem nem. Aí elas acham que ali naquele momento elas são professores entendeu? São psicólogos, tudo formado. Tudo psicólogo formado, assim, psiquiatras, neurologistas, assim, pessoas que entendem, dando o seu parecer, sabe? Então é isso, gente. De quem que vem essa crítica? De quem que veio a crítica? Veio do seu professor? Veio de uma pessoa graduada naquilo que você está fazendo? Ou veio da tia do cafezinho que nem sabe fazer uma planilha? Você tá entendendo? Gente, a gente precisa ter discernimento das coisas, só que a gente só consegue ter discernimento se tiver maturidade. Ok? Gente, então essa foi a nossa primeira live da nossa Semana do Desenvolvimento Emocional. Nós vamos fazer 5 lives, ok? Essa foi a primeira. Todos os dias, ao meio-dia, nós vamos fazer uma live. Hoje nós falamos, então, sobre o seu valor. Você se dá valor? Então, a gente falou sobre 3 coisas aqui. Primeiro, o que é se dar valor? Por que temos autoestima baixa? E como corrigir isso? E aí, a gente falou isso, que você precisa, para você se dar valor, você tem que saber reconhecer, você tem que ter o que reconhecer, né? E você precisa parar e pensar, então, se você tem algo para reconhecer as suas qualidades e os seus defeitos, e as qualidades você ressalta e os defeitos você vai lá e corrige, certo? Então, é assim que a gente corrige os nossos problemas de autoestima. Olhando para eles e resolvendo. Não adianta ficar chorando, não. Tá bom? A Elis falou aqui, ó. Eu uso muito seus vídeos rápidos nas sessões de terapia. Que bom! Você é uma mulher foda pra mim. Te modelo. Que bom. Muito bom saber que a gente tá servindo aí de modelo, né? Para terapeutas de sucesso. Isso é muito bom. Muito bom. Muito obrigada. E, ó, nós vamos abrir outra turma, viu, Elis? Da compreensão sistêmica, e você é uma que eu quero num treinamento desse com a gente, hein? Obrigada, Sabrina. Obrigada, pessoal. Obrigada, Dani. Um beijo. Muito obrigada. Amanhã, então, a gente vai continuar esse assunto falando, então, como que a gente pode buscar soluções, buscar força através da nossa família. Lembra que eu falei aqui que a gente não consegue reconhecer o nosso valor, porque a gente não reconhece, não valoriza a família que a gente veio, não reconhece de onde vem a nossa força, a gente não sabe onde está a nossa fonte de vida, onde está a fonte da força da vida pra gente, tá? Então amanhã nós vamos falar sobre isso, amanhã aqui, meio-dia. Espero vocês. Beijo, gente, obrigada!